Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários. A segunda reunião do mês de setembro. E boa tarde a todos aí que estão chegando. Hoje nós vamos ter o privilégio da presença do Dr. Wilson Nakagawa. Ele é um dos fundadores do GET, participa do grupo desde 2003, e hoje ele dedicou um tempo da tarde para participar da reunião aqui ao vivo, para apresentar um caso clínico muito interessante, uma doença rara que eu acho que vai fazer a gente fazer uma revisão, né, Wilson, de vários aspectos do caso em questão. Eu não vou falar o que é, porque você vai fazer suspense, não? Não, já está no slide. Já está no slide. Outro dia apresentaram o caso da Unicamp, que o diagnóstico foi só no fim, né? Não falaram para a gente. Agradecer também o Abner, que está aí hoje, trazendo o pessoal para participar da reunião, a doutora Pilar, a Simone, e a todos que estiverem aí nos assistindo à distância. Wilson, por favor. Nós temos aí em torno de 50 minutos para a apresentação. É uma apresentação informal, a gente pode parar para comentar ou perguntas que vierem pela internet a qualquer momento, mas você coordena e a gente vai fazendo as intervenções conforme as perguntas forem chegando, alguma coisa assim, tá bom? Tá bom. Então, obrigado, Dr. Benedito, pelo convite. Eu agradeço em nome do Departamento de Cirurgia Pélvica, lá do Hospital C. Camargo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder apresentar esse caso, que acho que é uma das primeiras reuniões que nós tivemos lá no hospital, no início do GBET, na época. Nós chegamos a discutir um caso de Bananha Ruvalcaba Riley, que é o caso da data de hoje, e serviu para mim também relembrar algumas coisas, alguns aspectos dessa patologia, que há muito tempo já não via, e vou mostrar para vocês o único caso que tem no hospital e que vai ilustrar bem a síndrome, né? Eu acho que é importante o conhecimento a respeito da síndrome. Caso contrário, dificilmente faríamos o diagnóstico desse tipo de síndrome tão rara, né? Mesmo num hospital de câncer de referência, é uma patologia que é considerada bastante rara frente às outras patologias hereditárias que nós conhecemos, né? Então, é a síndrome de Bananha-Riley-Ruvalcaba. Eu vou começar aqui com o caso. É um paciente do sexo masculino, de 28 anos. Ele deu entrada no hospital em 2006, em maio de 2006, no setor de cirurgia abdominal. Na época, ele vinha com uma queixa abdominal e já vinha também com exames de outro serviço. Então, vinha com uma dor abdominal em hipocôndrio direito, que irradiava para a região de dorso. Tinha uma perda ponderal de 6 quilos e uma hiporexia. Um período de queixa em torno de 3 meses de evolução. Então, aparentemente, uma evolução bastante rápida dos sintomas e que fez o paciente procurar o serviço na época e que foi, a partir daquele serviço, encaminhado para o nosso com um diagnóstico de múltiplas massas sólidas no fígado, sendo o maior de 13 por 11 por 12 centímetros, no segmento 8, e essa era a maior massa, apresentava outras menores, mas na mesma região, próximo a ela, e uma menor ainda no lobo esquerdo. Com esse diagnóstico, ele chegou no setor de cirurgia abdominal, que no nosso hospital é o setor que trata das patologias hepáticas. De antecedente pessoal, ele tinha uma epilepsia desde a infância, com uso de anticonvulsivantes.
edanol de 100 miligramas e trileptal de 600 miligramas. Ele tinha feito uma amidalectomia na infância, tinha antecedente pessoal, não tinha nenhuma patologia outra, a não ser 2 casos de câncer num tio e num avô, câncer de pulmão e um tumor gástrico. Ele vinha em bom estado geral, tinha uma altura de 1,60 m e o peso de 45 gramas. Quilos, 45 quilos, desculpa. Esses dados foram do APA, né, da avaliação anestésica, que a gente consegue esses dados, alguns dados antropométricos. Exames de sangue que ele chegava, um pouquinho de anemia com 11,2, uma toque de 35, 5.600 leucócitos e 242.000 plaquetas. Uma pequena alteração das transaminases, com TGO de 35 e uma TGP de 51. A gama-GT e a fosfatase alcalina alterada, né, de 840 e 317. Albumina de 4, globulina de 4,7. As bilirrubinas normais, uma função renal também normal, com ureia de 26 e creatinina de 0,6. Um cálcio um pouquinho aumentado, o normal até 1,40, até 1,45, uma glicemia normal de 84. Com esse diagnóstico, a proposta da equipe na época da cirurgia abdominal era de se fazer uma congelação, já que se tratava de um provável tumor de fígado, e a ideia era de se fazer uma biópsia de congelação e partir para a cirurgia, removendo as lesões. Foi feita, então, uma congelação. Na congelação, não se fechou o diagnóstico de um carcinoma hepatocelular, ficou na dúvida entre um carcinoma hepatocelular e um adenoma. Foi então feita a cirurgia, que foi uma trissegmentectomia à direita, com uma colestectomia, uma ressecção parcial da veia cava inferior. Então, o diagnóstico da congelação foi de um adenoma, um tumor hepatocelular. E o diagnóstico final da parafina ficou como um adenoma, vários adenomas hepáticos, com uma hepatite crônica associada, uma colestase hepatocitária discreta, uma esteatose macrogoticular discreta focal. Então, tratava-se de uma doença benigna e que foi para um tratamento cirúrgico, na época, com essa extensão. Será que alguém tem algum comentário? Pilar, quer fazer algum comentário? Simone? Abner, quer comentar alguma coisa? Quando ele deu entrada, não se suspeitou que fosse nada de caráter hereditário, né, Wilson? No primeiro slide, pelo menos, não tem assim, nenhum dado que sugerisse, né? Alguma suspeita de algum fator hereditário. Nem mesmo a não ser a idade dele, né? A não ser a idade, que era um rapaz jovem, né? Aí o diagnóstico final do fígado ficou como um adenoma mesmo. Adenomas hepáticos. Tá. Né? Isso foi em 2006, né? Em 2006. Tá. E ele teve uma boa evolução no pós-operatório, começou um acompanhamento junto à cirurgia abdominal em relação ao fígado somente. E em função de achados clínicos na tireoide, foi encaminhado ao pessoal da cabeça e pescoço, também lá do hospital. E no ultrassom foi detectado esses múltiplos nódulos na tireoide, né? E na punção com agulha fina mostrou tratar-se de um bócio coloide, né? Com esse achado, o colega que atendeu lá no setor de cabeça e pescoço fez uma suspeita de uma síndrome de Cowden. E a gente vê na avaliação na época que, além da síndrome de Cowden, ele suspeitou também do Bananha Ruvalcaba-Hiller. Eu não sei. A vida, hein? O Dr. Mauro Ikeda na época. Era o Mauro? O Mauro Ikeda? Mauro Ikeda na época. Puxa vida, hein? Aí logo em seguida ele encaminhou para a doutora Maria Isabel, né, com essa suspeita, sem nenhum outro dado, né? Ele encaminhou para a oncogenética do hospital.
Você vai falar sobre o quadro do Banayan depois, né? Eu vou falar depois. Tá bom. Mas isso é interessante. Não, mas é interessante depois comentar, fazer um apanhado, porque só com adenoma, sem história familiar e com os nódulos de tireoide, você abre um leque grande de possibilidades, né? Ele deve ver isso todos os dias, né? Quer dizer, nódulo de tireoide no setor é bastante comum. Ele tinha vários nódulos na tireoide, não sei se é isso mesmo que chamou a atenção. E o fato mas talvez pelos achados do último parágrafo que você coloca ali, né? Ali você, com atraso de desenvolvimento, né? Déficit cognitivo, isso, a crise convulsiva, isso aí pode lembrar. Pode ter chamado a atenção dele, né? Esses dados a gente tem na avaliação que o anestesista fez antes da primeira cirurgia, né, em relação às crises convulsivas, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E a doutora Maria Isabel, na época, fez uma avaliação um pouco mais cuidadosa, tentando avaliar as diferentes características, né, dessa parte neurológica dele, além de outros eventuais sinais relacionados à síndrome, né? Então, o que a gente consegue pegar pelo prontuário é que ele tinha mesmo um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, principalmente um déficit cognitivo na época que passou. Tinha um antecedente dessa crise convulsiva, que a gente já sabia, que tinha começado com 1 ano e meio de idade. Começou com uma crise de ausência e depois se tornou crises tônico-clônicas com necessidade de anticonvulsivantes. Um outro dado também que foi levantado é que a mãe, na época da gravidez, teve uma toxemia gravídica. Ele teve possivelmente uma antecipação do parto, nasceu com baixo peso, né, com 1,8 kg na época. A gente sabe que uma das características da síndrome é a macrosomia. No caso, foi exatamente o contrário, muito provavelmente porque a mãe evoluiu com essa complicação durante a gravidez. Na avaliação dermatológica, que ela mesma fez, foi observado pápulas na fronte, lesões hipocrômicas em mãos e pés, né? Fez-se uma suspeita de PITS, um perímetro cefálico de 57, que eu consideraria normal para a idade, para o tamanho dele. Máculas hipercrômicas na glande peniana, que é uma das características marcantes da síndrome Banayan-Hilley, Ruvalcaba. Isso é interessante, que criança que nasce com macrocefalia e esses freckles, né, que eles chamam, essas sardas, essas manchas hipercrômicas no pênis, tem que se suspeitar de Banayan. Isso é ao nascimento, né? Que nem fundo de olho em polipose que você faz, tem a alteração retiniana, né? Isso é uma das coisas que pode chamar a atenção ao nascimento, a macrocefalia e essas sardas hipercrômicas, essas máculas hipercrômicas na glande. É um tipo de diagnóstico que a gente vê muito na fase pediátrica mesmo, né? Já que essa primeira avaliação é feita pelo pediatra e pode chamar a atenção, né, essas alterações de desenvolvimento neuropsicomotor, a macrocefalia, que é um achado bastante comum no Banayan-Hilley, Ruvalcaba. Além dessas manchas penianas, são fatores bastante importantes no diagnóstico dessa síndrome. Então, e que pode ser feito o diagnóstico já, muitas vezes, até próximo do nascimento, nas primeiras fases de desenvolvimento da criança. E aí foi encaminhado para o dermatologista, e que acabou fazendo biópsia dessas lesões, e que a lesão palmar, que era essa hiperqueratose, mostrou se tratar de uma hiperqueratose em área de depressão, e era compatível com o PIT palmar, né? E a mácula peniana, uma melanose, e que confirma que, na verdade, é um diagnóstico mais clínico do que patológico, né, essas manchas penianas.
Com essa suspeita, na época foi encaminhado o sangue do paciente para a Turquia, para o teste genético do PTEN, que é o gene relacionado à síndrome, e algum tempo depois nós tivemos o resultado de uma mutação nesse exon 5, a gente vai ver mais para frente, que é o hotspot das mutações, tanto no Cowden como no Banaya-Healy, no gene PTEN. E esse tipo de mutação também é uma mutação mais frequente. Isso é interessante porque essa síndrome ela tem um overlapping com a síndrome de Cowden, né? Tem uma sobreposição de diagnóstico clínico com a síndrome de Cowden. Em torno de 60% dos casos de Banaya tem mutação encontrada no gene PTEN, até mais um pouquinho, 60%, 70%. 2/3 mais ou menos tem mutação no PTEN. Não sei se a Simone tem alguma informação além dessa. Eu estava outro dia vendo sobre isso e ainda tem mais ou menos uns 40% de clinicamente Banaya que não tem mutação identificada, né? Uhum. Mas o PTEN é a mesma assim, o PTEN é o mesmo gene causador de Cowden, né? Então, o que se discute é se não é uma variação, né, fenotípica da mesma doença, né? Então, apesar da síndrome de Cowden não ter macrocefalia, nem essas manchas penianas, nem de retardo do desenvolvimento, em 2/3 das vezes a alteração ocorre no mesmo gene, né? Só para falar aqui, o Tomás Rafael Golop está assistindo a gente, está assistindo a nossa reunião ao vivo. Obrigado, Tomás. Vamos lá, Wilson. Então a gente vai discutir isso mais para frente, mas é uma síndrome que tem muitas características que são em comum com a síndrome de Cowden. E hoje em dia até se junta essa doença numa única, ambas são relacionadas ao gene PTEN, que junto com mais duas outras, né, que a gente vai comentar, mas eu acho que funcionaria mais ou menos como é o caso da síndrome de Gardner na FAP, em que tem algumas características, mas tem um ponto em comum, que é o mesmo gene que está alterado, né? Mas tem algumas características que chamam a atenção, mas no final, apesar de que é uma doença que se considera pouco relacionado a tumores malignos, o que se recomenda é que se faça um segmento muito próximo, parecido do que se faz para a síndrome de Cowden, para a prevenção de tumores, já que faz parte de uma síndrome relacionada ao mesmo gene, não existe uma correlação genótipo-fenótipo, e que certamente tem alteração, um risco aumentado para câncer em algumas situações, como a gente vai ver nesse caso, né? Dentro desse segmento do fígado, no setor de cirurgia abdominal, surgiram novos nódulos ao longo da evolução, que se mantinham estáveis, até que em 2013, em função de algum aumento dessas lesões, né, ele ficou praticamente só com o lobo esquerdo do fígado, e nesse lobo ainda tinha algumas lesões, e que chamavam a atenção. Foi então solicitada uma avaliação do transplante hepático para uma possibilidade de tratamento disso, né, mas foi contraindicado em função do risco da imunossupressão. E, em seguida, foi encaminhado para o pessoal da radiologia intervencionista para embolização. Foi feita essa embolização de várias dessas lesões e o paciente está em acompanhamento do setor. Não teve nenhuma evolução maior dessas lesões. Em 2013, no início de 2013, ele removeu uma lesão na região occipital. Era uma lesão de partes moles e que no anato patológico mostrou tratar-se de um sarcoma miofibroblástico de baixo grau. Na época, o tratamento tinha sido feito pelo departamento de dermatologia e, em função desse achado, foi feita uma ampliação no mês seguinte, né? E que, no resultado final, mostrou a ausência de neoplasia residual. Esse foi o único
única neoplasia maligna que ele desenvolveu ao longo desse período, desde 2006. Né? Ele continua ainda em acompanhamento. Ele não está descrito na síndrome, né? Não está descrito nenhuma... Sarcoma não faz sarcoma. parte, né? Somente em 2013 ele fez uma colonoscopia, né, e foram detectados esses múltiplos pólipos intestinais no intestino grosso, e foram feitos biópsias de amostragem de três pólipos e que mostraram tratar-se de pólipos hiperplásicos, né? Os pólipos característicos da síndrome são pólipos amartomatosos, e todos os achados foram de hiperplásicos. E, por fim, em 2014, ele fez uma ressecção de um cisto pilonidal, e que realmente era um cisto pilonidal, não se tratava de uma doença extra, né, nenhum amartoma mais. Então, esse é o caso que nós temos de Bananha. Tem o diagnóstico confirmatório, né, da alteração genética, mas algumas dessas características fogem um pouco das características, mas algumas características são bem marcantes e que podem levar a esse diagnóstico. Quer comentar alguma coisa, Abner? Algum de vocês querem fazer algum comentário? Simone? Pilar, não? Você tem... Eu tenho uma revisão? Uma revisão que eu fiz, mas que dá para ter uma noção aí das características da patologia e alguns aspectos relacionados ao gene. Acho que vai ficar um pouco mais claro aí esse caso, né? Então, essa síndrome foi inicialmente descrita por Healy e Smith em 1960, e a característica inicial que ele havia descrito nos pacientes era de macrocefalia, um pseudoedema de papila e hemangioma, que é um tipo de amartoma. E as descrições posteriores dessa síndrome incluíram Ruvalcaba e Bananha em 71 e 80. Outros sinais que são a lipomatose, né, tanto periférica como em vísceras, pólipos amartomatosos, principalmente em intestino grosso e final de intestino delgado, essa mácula na glande peniana e o retardo mental. São algumas das características mais importantes da síndrome e que pode levar aí ao diagnóstico, muitas vezes até precoce, quando detectado na infância, a macrocefalia associada a alterações neurológicas e a alterações na glande peniana. É uma doença autossômica dominante causada por alterações por mutação no gene PTEN. Ele não tem filhos, né? Não tem filhos. Não tem um histórico familiar assim diretamente, né? Porque se tratando de uma doença autossômica dominante, né? Por isso se esperar que tenha passado de uma geração para outra, mas não tem nenhum informe. O déficit intelectual dele é muito grande? Não é muito grande, não. Eu não conheci esse paciente, mas pelo que me falaram, não é tão grande, não. É uma pessoa que trabalha normalmente, não e comparece às consultas sozinho, ele mesmo vai às consultas. Então, não parece ser um déficit muito importante. O gene PTEN é no cromossomo 10, na posição 23, tem uma incidência de 1 para 200 mil. Isso incluindo só a síndrome Bananha, né, de 1 para 200 mil. Apesar de que aquela conjunção da síndrome que incluía a Cowden também fala algo próximo disso, né? Então, no artigo que eu li, em torno de 1 para 200 mil a incidência dessa síndrome. O diagnóstico pode ser suspeitado na infância com aquelas características, principalmente por causa da macrocefalia, que pode ser marcante ao nascimento,
e as alterações de desenvolvimento neuropsicomotor com retardo mental em grau variado. É um gene supressor de tumor, é descrito em alguns tumores a mutação somática desse gene, por exemplo, tumores de próstata, tumores de mama, podem ter alterações desse gene de forma somática e que tem um papel supressor tumoral. É um gene com 9 exons, codifica uma proteína de 403 aminoácidos, que é uma fosfatase lipídica. É um homólogo da fosfatase tensina, regula a via de imunofosfoinositoquinase, com regulação celular, angiogênese, crescimento, proliferação celular. Acredita-se que tem interferência também na formação neurológica, né? Daí as alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, e que pode ser mais ou menos conforme a idade em que ela atue na vida ainda intrauterina. A mutação germinativa, em geral, são indivíduos heterozigotos do gene PTEN, e tem sido encontrado tanto na síndrome de Cowden quanto na bananha Ruvalcaba-Healey. Ele regula negativamente a via PI3K, AKT e mTOR. É envolvido também na migração, proliferação, também na apoptose. E a mutação no PTEN é identificada entre 50% a 60% dos pacientes com essa síndrome, né? Já na Cowden é um pouco mais frequente a identificação dessa mutação. E as mutações são, em geral, pontuais, nonsense, frame shift ou sítio displice, missense, e, eventualmente, grandes deleções e inserções. Em cerca de 10% dessas mutações são grandes deleções, muitas vezes não são detectadas num sequenciamento simples. Existem mais de 100 mutações já descritas até hoje, né? Incluindo aí a síndrome de Cowden, né? A maioria deles, as mutações ocorrem nesses exons 5, 7 e 8, em 77%, e no exon 5, só nele, quase metade aí tem mutação nessa localização. Tem alguma relação genótipo-fenótipo? A maioria dos estudos não mostra não conseguiram provar alguma relação de alguma alteração no gene PTEN com qualquer uma dessas duas síndromes, né? E existem descritos numa mesma família fenótipos de um e de outro. Então, numa mesma família, membro com fenótipo Cowden e membros com fenótipo bananha, mostrando que parece ser uma mesma doença, né? A gente vê também algumas situações na FAP, a mesma coisa. Em algumas situações você vê Gardner no indivíduo e só sem as alterações do Gardner em outros. Tanto é que hoje cada vez menos se usa o termo síndrome de Gardner, né? Porque quando o Gardner descreveu, ele tinha só os dados clínicos, né? Que eram diferentes da polipose intestinal adenomatosa única, sem sintomas extracólicos. E depois, quando você começa a fazer as correlações de causa genética, né? Correlação genótipo-fenótipo, você vai vendo que, apesar de ser uma doença monogênica, no caso a FAP, né? Ela pode ter manifestações fenotípicas variadas. Ela deve ser algo semelhante que acontece aí. Só que essa, por ser muito mais rara, é muito mais difícil de você fazer essa correlação, né? Talvez seja por isso que não tem essa correlação genótipo-fenótipo. Tem mais duas pessoas aqui que estão assistindo a gente, além do Tomás Golop, tem a Milena Santos, lá de Ribeirão Preto, da USP, e o Alberto Malta Júnior também, que está nos assistindo aí ao vivo. Obrigado a vocês pela audiência. Além do Cowden, outras síndromes também estão relacionadas a esse gene, uma mutação nesse gene, que é a síndrome de Proteus e a síndrome de Proteus-like. A diferenciação entre elas é feita exclusivamente por fatores clínicos, né?
E, como já falamos, tem uma sobreposição bastante grande de sintomas e sinais de todas essas síndromes. Principalmente entre o Banayhan e a síndrome de Cowden, existe uma sobreposição bastante importante. Uma proporção dos pacientes com síndrome de Cowden tem também macrocefalia, né? Uma proporção até grande, né? No Banayhan chega em torno de 100%. Quase todos. Quase todos. A síndrome de Cowden chega em torno de uns 40%. Então, é grande. E a gente vai ver também que é uma característica também bastante marcante, já que está sempre visível, né? Seria bastante fácil o diagnóstico, mesmo assim não é tão fácil o diagnóstico da doença, né? Alguns estudos também falam a respeito de autismo relacionado a esse gene, né? Autismo junto com macrocefalia seria uma forma também específica da doença e que pode ter alteração do gene PTEN. E aqui os índices de mutação encontrado nos diferentes síndromes, né? A gente já falou isso. No Banayhan em 60%, no Cowden em torno de 80%, na síndrome de Proteus 20% e no Proteus-like em 50% das vezes se detecta uma mutação no PTEN, né? Juntando essas várias síndromes como uma síndrome única, né? Cowden, Banayhan, síndrome de Proteus, Proteus-like, o risco de outros tumores em relação à população geral aumenta bastante, né? Os tumores de mama em 20%, tireoide 50% e 40% nos tumores de endométrio, que são os principais tumores que nós procuramos na síndrome de Cowden ou rastreamos na síndrome de Cowden. Além disso, tumores de rim, melanoma e câncer coloretal, né? Uma proporção bastante aumentada. É interessante que nos guidelines do NCCN ele coloca a mama na síndrome de Cowden como a mais comum, né? Não coloca como tireoide. Tireoide também está entre as mais comuns, né? Que aqui não é por cento, é 20 vezes. Então, você considerando que como o câncer de mama é muito frequente na mulher, uma a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama, 20 vezes em relação à população geral, eu acho que em termos absolutos acaba sendo o câncer muito mais grande. Frequente. Não, é impressionante que 20 vezes um tumor que é prevalente, né? Mas tireoide também né? Prevalente. Não é tanto quanto mama, né? Mas de qualquer forma, eu acho que o alerta que fica é que quando você tem uma síndrome de amartoma no intestino, você tem que lembrar de câncer de mama, câncer de tireoide, câncer de endométrio, né? Não só do amartoma. E o amartoma, às vezes, é um achado menos importante da história, porque ele vai ficar lá e não vai causar muita alteração. Pode falar. Muita alteração com relação à evolução oncológica, mas essa é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, né? Essas síndromes relacionadas aos amartomas intestinais correm paralelamente com tumores aparentemente não relacionados, né? Como mama, tireoide, endométrio. E rim também, né? Que é um tumor relativamente raro, você somar 30, multiplicar por 30 vezes, né? Pois não. Mas o Peutz-Jeghers não segue essa rotina, apesar de ser hematoma, intestino, não tem essa frequência. Teria? Ele, apesar de ser hemartomas intestinais, ele tem risco também de outras doenças fora do intestino também, né? Tem risco aumentado para outras doenças que eu sei. Então, tem a necessidade de um acompanhamento também, um rastreamento. Professor, na coluna, pelo que eu vi, só tinha 3 pólipos hiperplásicos, é isso? Na verdade, eram vários pólipos, foi feita uma amostragem de 3. Né? E nos 3 vieram como amartomas. Desculpa, hiperplásicos. Mas certamente os outros... Isso eu acho que vale a pena fazer uma avaliação. Eu fiquei com essa dúvida nesse caso. Ou se pela faixa etária, se isso se apresentaria em outro momento, ou a gente já espera cedo, na tenridade, já ter amartoma no intestino. Que era o que eu imaginava. Eu também imaginava que
pudesse encontrar com uma frequência até maior. Nas estatísticas mostra que em torno de 40% só que tem amartomas mesmo, né? Eu tenho um trabalho que fez um rastreamento de colonoscopia nesses pacientes. Vocês vão ver que hiperplásico é frequente, adenomas também são frequentes, e os amartomas ficam assim na mesma média. Então, é capaz que tenha amartoma no meio. Quando a gente vê a descrição dessas síndromes, elas são sempre apresentadas como uma das síndromes amartomatosas, né? Então, fica essa expectativa que talvez não seja tão... Mas talvez por onde começou o diagnóstico, né? Por onde ela foi descrita lá no começo e ficou marcado por isso. Mas, na verdade, é isso que eu estou falando. A gente tem que lembrar desses riscos todos que o Wilson está falando aí, de tumores, que são muito mais importantes, no fim, que os amartomas, né? Peutz-Jeghers, no fim, que você está comentando, muito bem lembrado, é uma síndrome amartomatosa, mas é causada por outra alteração em outro gene. Então, tem, como o Wilson falou, manifestações extracólicas também, com risco de tumor, inclusive de mama, né? Mas é outro gene. Então, muda. Aí sim é outra doença, né? Mesmo tendo o amartoma, a causa é outra. Mas essa coisa de começar a síndrome, caracterizar a síndrome de como ela foi descrita lá no começo, ela foi descrita pela macrocefalia, pelo retardo, pela mancha no pênis, pelo amartoma, que na verdade, se você colocar na balança, qual a diferença, né, de você ter o amartoma, a sarda peniana, agora a macrocefalia com o retardo de desenvolvimento e esse risco super aumentado de tumores, na verdade passa a ser uma prioridade no acompanhamento desses pacientes, né? Inclusive lipomatose, né? Você falou da lipomatose, né? Muitas vezes você vê paciente com lipomatose e essa pode ser uma das causas, né, de lipomatose. Mutação no gene que tem. Atenção, né? E os principais sinais e sintomas, como já falamos, é a macrocefalia com percentil acima de 95 de circunferência cefálica. E uma coisa interessante é que não tem dilatação ventricular, né? Fazendo o exame de imagem, a gente não vê nenhuma dilatação ventricular. Então, é um aumento global aí do cérebro, né? Um retardo mental observado em 20% a 50% dos casos. Um retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, principalmente de fala e motora, demora a sentar, a engatinhar, a andar. Um percentual de pacientes com autismo, uma convulsão em um quarto dos pacientes, em 25%. Então, essas são as principais características da parte neurológica desses pacientes. Algumas características de faces, né? Não tive a oportunidade de conhecer o paciente, mas as pessoas que o conheceram me falaram que ele tem algumas características um pouco diferentes de uma pessoa normal, né? Mas não conseguiram descrever exatamente qual seria, né? Então, essas são algumas das características que podem ser encontradas na síndrome. Uma fronte proeminente, um hipertelorismo, fissura palpebral inferior, depressão de ponte nasal, estrabismo, inversão de epicanto, afilamento nasal, aumento do lábio superior. São características que muitas vezes passa desapercebido, mas que acho que um geneticista, alguém que busque essas alterações, pode eventualmente detectar e ajudar no diagnóstico, né? Afilamento do lábio superior, aumento de boca, micrognatismo relativo. Então, são características que também podem ajudar no diagnóstico. E os tumores benignos são tumores que, apesar de benignos, podem ter um comportamento um pouco diferente do que a gente costuma ver. Então, são lipomas que têm um crescimento muito rápido, tanto lipomas como angiolipomas, hemangiomas subcutâneos e viscerais, né? Podem ter características de um crescimento rápido, levando a sintomatologias, às vezes, bastante importantes. Os hemangiomas faciais, ele tem as características de não apresentarem também regressão espontânea, como é natural, né? Eles podem tender a crescer e trazer uma piora ao longo do crescimento da criança.
Os nódulos tiroidianos estão presentes em 31% dos pacientes, podem ser adenomas e, eventualmente, tumores malignos. Os pólipos amartomatosos são encontrados entre 35% e 40% dos pacientes. Então, o percentual não tem amartomas no intestino, né? Mesmo assim, ainda pode ser a síndrome. Amartomas intestinais predominam no ilho terminal e no cólon. E qualquer porção do trato gastrointestinal está sujeito a esse tipo de amartomas. E uma das manifestações, às vezes, na infância é de sangramento e, eventualmente, origem de alguma intussuscepção, com obstrução intestinal. E, esse pode ser o primeiro diagnóstico, pode né? Ser. Criança que chega com obstrução intestinal e é uma intussuscepção de pólipo amartomatoso de Delgado, né? Isso acontece na Poitz-Jeghers também, né? Na Poitz-Jeghers é comum isso, porque os amartomas eles são mais frequentes que nessa síndrome de Pittem, são mais amartomatosas ainda e pode manifestar-se com um quadro de obstrução. Só voltando no assunto do Poitz-Jeghers, acho que é interessante lembrar que na Poitz-Jeghers é uma síndrome amartomatosa, mas tem concomitância de adenomas também descritos, né? Tem amartomas com adenomas. Então, a chance de câncer intestinal, de cólon, na Poitz-Jeghers é maior do que a das síndromes amartomatosas puras, porque pode ter concomitância de adenoma. E eu ia falar outra coisa. Dos cânceres associados. Pode ter de mama, inclusive, e é descrito também tumor de testículo, tumor de pâncreas. Mais algum que você lembra, Wilson? Pâncreas, testículo, mama. Tireoide também na Poitz-Jeghers? Eu de cabeça não estou me lembrando, mas eu sei que o gene é o STK11, é outro gene, não é o gene Pittem, né? Mas existe associação de tumores cólicos e extracólicos na síndrome de Poitz-Jeghers também. E a característica bastante marcante é essa mancha pigmentada nas genitálias no sexo masculino. Isso não é descrito na mulher. E uma das explicações de que é uma síndrome mais comum em homens é exatamente essa, né? Por uma das características mais marcantes dessa síndrome ser no pênis e não existir na mulher, né? Tá aí, subdiagnosticada seria talvez, do sexo feminino. Talvez. Ou do sexo feminino vai para o lado do Cowden, né? No Cowden é mais comum o sexo feminino. Tanto é que os tumores são mais comuns no sexo feminino. Mama, endométrio, né? Então, tem essa característica no bananho. Então, como eu já falei, elevado peso ao nascimento, a macrosomia, umas alterações musculares, que é essa miopatia proximal, que é em 60% dos pacientes, tem uma redução no tônus muscular, uma hiperdistensibilidade das articulações, que 50% dos pacientes pode ser encontrado, metade deles, né? Um pectus excavatum, escoliose em 50%, manchas do tipo café com leite, tipo neurofibromatose, e a tireoidite de Hashimoto, né, que são características também da bananha. Eu acho que a bananha é um exemplo da importância de você trabalhar junto oncologista e geneticista de formação, né? Porque esses dismorfismos todos, raramente a formação geral do clínico ou do oncologista tem olho para isso, né? É verdade. Então a gente pode olhar pelo lado clínico oncológico, de olhar mancha aqui, mancha ali, uma deformidade mais visível, mas essas malformações que o Wilson mostrou no primeiro... Volta um slide, por favor, Wilson. De fazer correlação com miopatia, com redução do tônus, hiperdistensibilidade, alterações ósseas de formação de coluna. Raramente você faz uma avaliação genética completa incluindo o perímetro cefálico, né? Uhum. Eu lembro na apresentação que teve aqui no congresso, que teve em junho agora, do Insight, de câncer gastrointestinal hereditário, a
a médica que fez a apresentação, a conferência sobre síndrome de Cowden, aliás, não foi Cowden, foi síndromes relacionadas ao PTEM. Ela terminou a aula com uma criança ao lado do pai e a criança dando uma fita métrica para o pai para medir a cabeça. Ou seja, é uma lição para o clínico geral, para o cirurgião, que nunca vai fazer uma medida de circunferência cefálica, né? Então, deveria fazer parte do exame clínico rotineiro, né? Porque isso, pelo jeito, não só para essa síndrome, mas para outras, né? Pode ter associação de macro ou microcefalia, né, Wilson? Eu achei muito legal ela terminar com esse slide para dar o recado, né? Ó, meçam a cabeça dos seus pacientes e das crianças, porque pode ser um dado super importante que não está no nosso dia a dia, né? Eu acho que fica de lição para todos nós, né? A importância de você juntar forças de especialidades diferentes para fazer o diagnóstico de síndromes mais raras, assim, né? Você queria falar alguma coisa? Não, só para a gente rever, já que nós falamos, né, a lista dos tumores mais associados com a síndrome de Port-Jeghers, né? Bom, ela é importante. O risco cumulativo de câncer até os 30 anos de idade é por volta de 5% e 85% por volta dos 70 anos de idade. Então, é uma síndrome hereditária com um alto risco de neoplasia. E o que está descrito são cânceres de esôfago, risco relativo de 57 vezes o da população em geral, estômago, intestino delgado, cólon, pâncreas, pulmão, testículo, e aí numa idade mediana muito jovem, por volta de 8,6 anos, então testículo mais precoce do que da população até em geral, mama, útero, ovário e cérvix uterina, colo uterino. Só isso? Só isso, né? Tudo quase. Tudo quase. Obrigado. Só para apresentar a Pilar, quem não conhece, ela é responsável ela é oncologista clínica, responsável pela oncogenética do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, do ICESP. E a Simone é responsável pela oncogenética do Hospital São José. E, além disso, as malformações linfáticas, né, linfangiomas, alterações vasculares, como malformações vasculares sanguíneas, miopatia por depósito de gordura, palato arqueado, uma outra alteração que dificilmente a gente vai examinar, né? Acantose glicogênica do esôfago. Como eu já falei, tem uma frequência maior em homens, né? Ao contrário da Cowden, que tem uma frequência maior em mulheres. Maior frequência de macrocefalia, né? Uma das explicações seria que a gente já comentou, que a macrocefalia realmente é mais comum em homens. Mas, por outro lado, tem a questão da mácula peniana, que é um fator importante no diagnóstico dessa síndrome. Isso. Aqui, só para mostrar isso de alguns dos artigos que eu peguei, uma foto não é do paciente, né? São manchas, às vezes, bem características, de fácil exame. E aqui algumas fotos também de artigos que mostram grandes lesões aí do tipo lipomas e angiolipomas, né, que também pode chamar bastante atenção, né? E uma das características desses lipomas parece ter um crescimento assim acima do que nós costumamos ver, né? Aí muitas vezes é indicação de cirurgia para essas situações. Podem haver alterações do tipo shunt artérioportal, arteriovenoso, visceral, ou então lipomas viscerais ou intraabdominais, né? Aqui, vou ilustrar aqui a macrocefalia, né, em um dos artigos, e aqui as alterações vasculares na parede abdominal, né? Não são shunts arteriovenosos. Também não. Então, e aqui para a gente, só para ter uma noção de onde está localizado a síndrome de Cowden-Bananha, lá no finalzinho, falando das síndromes amartomatosas, né, que inclui o Port-Jeghers, as síndromes de polipose juvenil, e as últimas duas incluem a síndrome de Cowden e de Bananha no final, né? Então, são síndromes bastante raras, né, todas essas síndromes. A gente vê também que raramente, no dia a dia da colonoscopia que eu faço, dificilmente a gente vê um pólipo amartomatoso no
no diagnóstico histopatológico, né? Então, você já deve ter umas 100 colonoscopias feitas? Né? Dessas 100... Se você fala que é pouco, é pouco. Bem raro. Macroscopicamente, esse pólipo amartomatoso tem alguma forma de chamar a atenção do endoscopista? Agora, clínico perguntando. Eu acho que essa é uma observação muito interessante, porque nós temos aqui 4 colegas que acho que fariam a mesma pergunta, né? Wilson. Não tem uma característica. Em um paciente que tive de uma síndrome de polipose juvenil, a característica desses pólipos é que eram todos pediculados. Eram pólipos grandes e todos eles pediculados. Nenhum eram pólipos sésseis, todos eram pediculados. Então, claro que o diagnóstico não é possível, né? Só na macroscopia, mas... E parece que uma característica também é que a superfície é mais lisa, não tem aquele aspecto cerebroide, né, dos adenomas, né, que os adenomas são bem característicos, né, conforme eles vão desdiferenciando, vai ficando cada vez mais irregular. E aí não, parece que a superfície é mais regular, eles geralmente são pediculados e em maior número, né, nas síndromes. Não sei se o Wilson tem outra impressão. Não, estou perguntando. Do hiperplásico. O adenoma chama às vezes até mais atenção. É que o hiperplásico é igual ao amartomatoso, né? Você está colocando. É que porque senão o pessoal não ouve aí. Não, a minha pergunta era justamente por isso. Num indivíduo, como você falou, né, esses pacientes não têm só pólipos amartomatosos, eles têm pólipos hiperplásicos também. Então, como é que você escolheria, né, se você tem algum critério para você escolher, para você chegar no pólipo que pode fazer você ter a suspeita? Uma das coisas é o tamanho dele, né? Talvez escolher o maior e que tem algumas características diferentes de um hiperplásico, que normalmente são pólipos mais planos, pequenos, né? E tem uma superfície mais lisa. Então, qualquer coisa diferente disso a gente tenta remover, né? E mandar para uma análise. Aqui, alguma tentativa de criar critérios para diagnóstico, né, da síndrome. Por Marsh e colaboradores, né, 3 de 4 critérios, que seria macrocefalia, lipomatose, hemangiomas e a mácula no pênis. Professora Kagawa, você vê que por esses critérios esse paciente não preencheria. Não preencheria, só tem o último ele ali. Tem né? um último. A macrocefalia também, apesar de você não conhecê-lo, parece que foi descrito que ele teria talvez, né? Mas a mácula no pênis só... na idade adulta a gente não consegue falar que ele tem macrocefalia. Talvez na infância ele pudesse ter, mas a gente não tem esse dado. Interessante. Aí o outro critério foi criado por Paris e colaboradores, pelo menos 2 desses critérios, seria também macrocefalia, algum dos amartomas seria lipoma, hemangioma, o pólipo intestinal tipo amartomatoso e a mácula peniana, né? Então, da mesma forma, ele cairia somente nesse, ele não tem nem tampouco os amartomas intestinais. Aqui, aquele trabalho que mostrava relacionando a síndrome, né, com os achados histopatológicos em colonoscopia desses pacientes, em 107 pacientes. Foram achados pólipos em uma grande proporção de pacientes, né, em 92,5% dos pacientes têm pólipos. Para ter uma ideia, na população geral, em torno de 20% a 30% dos pacientes têm pólipos, né, e 64% dos pacientes com 50 ou mais pólipos no cólon, né? E a histologia, vocês podem ver que teve uma distribuição bastante uniforme ao longo dos diversos tipos de pólipos, né? Desde hiperplásicos, tá vendo? Os adenomas também são bastante frequentes, né? De forma que o risco de câncer coloretal pode existir diante desses adenomas. Os amartomas até um pouco menos do que esses outros tipos. O ganglioneuroma também que também é um tipo de pólipo bastante raro, mas que pode ocorrer nessa síndrome, e os pólipos inflamatórios, numa proporção menor. É interessante esse trabalho é juntar 107 colonoscopias, 107 pacientes. Chamou a atenção também. Quem conseguiu, deve ter revisado a literatura, né? Deve ser de vários... vários serviços, né? Vários serviços.
Aí deve estar todos os casos publicados. Aí o segmento, para finalizar a apresentação, como seria o segmento, né? Que apesar de não ter assim claramente uma relação com câncer, em função dessa mutação no PTEN e a sobreposição dos sintomas de um e de outro, é aconselhável fazer um segmento relacionando aos principais tipos de câncer, né? Então, o segmento dos pacientes com essa síndrome, com menos de 18 anos, fazer um ultrassom de tireoide anual, exame neurológico, psicológico e dermatológico, né? E a partir dos 18 anos, um ultrassom de tireoide anual, manter o ultrassom, mamografia anual, um cuidado com tumores de endométrio após os 40 anos, com ultrassom e biópsia, ou biópsia, e colonoscopia bianual após os 40 anos. Um ultrassom ou ressonância para avaliação de rim bianual. Isso depois dos 18 anos também. Okay. Então, essa era a apresentação. Vocês. Muito obrigado, Wilson. Acho que foi muito interessante rever tudo isso, porque eu acho que você foi o único aqui que viu alguém dessa síndrome. Você também não viu, né? Que fez parte de um grupo que tratou de alguém com Banayan. Então, eu acho que é importante trazer para a gente lembrar da existência da síndrome, porque a gente só faz o diagnóstico de alguma coisa que você já viu ou que sabe que existe. Senão ela vai passar na sua frente e você nunca vai desconfiar que seja uma síndrome, né? Eu queria agradecer ao pessoal do curso de Colopatologia por ter vindo aqui na nossa reunião, ao Wilson por ter disponibilizado o tempo de preparar essa apresentação e trazer aqui para a nossa apresentação. Obrigado, Wilson, a Pilar, a Simone, ao pessoal da Genotype, ao Jeff, pela organização aí do evento, ao pessoal da técnica também. Obrigado ao Tomás, a Milena e ao Alberto, que também nos assistiram. Muito obrigado e até a próxima reunião no mês de outubro. Boa tarde a todos.